Fala galera e do meu canal Gustavo Gamers, tudo beleza com vocês? Bom, gente, hoje esse terceiro vídeo, porque já foi postado o segundo vídeo do canal Gustavo Games, que é o primeiro episódio da nossa série de Minecraft Survival Multiplayer que eu estou fazendo com um grande amigo meu. Corre lá pra ver depois que você assistir esse vídeo. Bom, gente, só deixa eu ajeitar a câmera um pouquinho aqui. Pera aí. Pera aí, deixa eu dar alguns ajustes aqui. Pera aí. Acho que tá bom. Bom, pera aí, tá com o pintor pra cá. Aí foi. Bom, esse nosso terceiro vídeo eu escolhi um tema que assim tem muito vídeo aí, né? Ensinando a vocês, dando dicas, mas eu vou basicamente hoje eu vou contar um pouco, né, e dar dicas também de um pouco da história de Red Dead 2. Obviamente que eu vou resumir muito, muita coisa. Se você quiser um vídeo, se você quiser assistir, tem um cara que ele posta a história de basicamente todos os jogos. E lá tem a história do Red Dead 2 completo. Tem a parte 1 e parte 2, porque é muito grande, né? O jogo, o Red Dead 2 é muito grande. Então ele teve que fazer duas partes. Ou talvez eu coloque, se eu lembrar, eu coloque o link das duas partes aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, primeiro, o que é esse jogo de Red Dead, o Redemption 2? O jogo se passa, gente, em 1899 nos Estados Unidos, né? Detalhe, as cidades que o jogo se passa não existem na vida real, é fictício, mas existem lugares na vida real que são inspirados no jogo, ok? Tá, então tudo começa em 1899. Isso tudo que eu vou falar agora é fictício. Mas lembrando que algumas partes do jogo são inspiradas em parciais em fatos reais que realmente aconteceram na vida real. Bom, tudo começa em 1899. Gente, naquela época existia uma gangue chamada Gangue Vanderlyn e Gangue dos O'Driscolls, que basicamente eram rivais um do outro. Por que essa rivalidade? O chefe da Gangue Vanderlyn matou o irmão do chefe da Gangue dos O'Driscolls, porque o chefe da Gangue dos O'Driscolls matou a namorada do chefe da Gangue Vanderlyn. Tá? Então por isso que tem essa rivalidade, tá? Bom, o chefe da gangue Vanderlyn chama Dutch Vanderlyn. Por isso, sim, o nome da gangue é inspirado no sobrenome dele. Dutch Vanderlyn é o nome dele. E do outro é Com O'Driscolls. É que na época nos Estados Unidos era basicamente um nome às vezes meio estranho que dava, mas é Com O'Driscolls o nome dele. O jogo começa quando a gangue Vanderlyn está fugindo de um golpe que não deu nada certo em uma cidade que chama Blackwater. Muitos chamam de Blackwater, outros chamam de Blackwater. Fala junto, mas eu vou falar separado, Blackwater. Na cidade de Blackwater aconteceu esse fracasso que foi esse golpe, que a gangue Vanderlyn acabou perdendo vários dos seus membros. Alguns saíram baleados e morreram depois, outros morreram
no local. A gangue o Dutch também teve que matou uma menina a sangue frio no local. Então acaba que a polícia chegou nesse meio termo que aconteceu tudo isso e a gangue teve que fugir. Mas o Dutch Van der Linde, como esperto, pelo menos no começo do jogo, ele escondeu todo o dinheiro que a gangue conseguiu roubar. Mas nunca se achou esse dinheiro. Nunca se achou, basicamente. Nunca foi achado esse dinheiro. Bom, depois do golpe fracassado em Blackwater, a gangue fugiu para as Montanhas Nevadas, ou Montanhas Geladas, como você preferir chamar. Lá eles procuraram uma base, né, para se esconder. Eles acharam, e nessa base era abandonado, óbvio. Eles estavam com um membro que estava ferido, que acabou morrendo assim que eles chegaram no local. E também nesse meio termo, um dos membros, que chama Jack Marston, ele foi... Não, Jack Marston não, peraí. John Marston. Ele foi procurar comida, foi procurar ajuda, né? Foi procurar mantimentos. Um pouco longe dali. Só que acabou que ele foi atacado por lobos. E aí teve que ficar no local. Bom, e também um integrante, né, que eu não gosto, gente. Esse integrante que eu vou falar agora eu não gosto, porque ele é responsável pela morte do personagem principal do jogo. Mike Abel é o grande vilão, né? Um dos grandes vilões de Red Dead Redemption 2, né? Ele também sai para procurar, no caso ele sai para procurar uma outra base, porque aquela ali o Dutch falou que era só pra, tipo, eles passarem a noite e tal. Bom, esse integrante, eles estavam junto com eles, acabou morrendo. O Dutch fez uma reunião logo ali, né, para falar o quanto esse membro foi importante para eles e que ele era o último. Spoiler, não foi o último. Não foi o último. Teve muito mais mortes de membros da gangue. Bom, depois, gente, voltando aqui. Com a morte desse integrante da gangue, a gangue obviamente ficou abalada, né? E o Dutch com o personagem principal aqui, que se chama Arthur Morgan, um dos melhores personagens de videogame que eu já joguei, que eu já tive o prazer de jogar com ele. Muita gente for falar que não, mas na minha opinião é um dos... Eu não considero o melhor, mas é um dos melhores para mim, com certeza. Bom, o Dutch com o Arthur, eles acabam indo procurar tanto o Micah como o John. Acabou que, como o Mike saiu primeiro para procurar alguma base para eles se reenturmarem, acabou que, obviamente, ele conseguiu achar primeiro que o John, né? E ele voltou, porque o Dutch falou para ele não invadir essa casa, porque poderia ter gente. Então o Dutch avisou para ele não invadir essa casa. Se ele achasse essa casa, não era para ele invadir sozinho, era para ele lembrar bem onde que era, voltar para a gangue ir com ele. Gangue, no caso, só foi o Arthur, o Dutch e o Mike. Bom, nesse caminho, o Dutch e o Arthur encontram o Mike vindo da casa que ele achou. No caso, eu acho que é o Dutch com...
é o Dutch com o Arthur que encontra o Micah, não o Micah que encontra o Dutch e o Arthur, tá? Eles se encontram, o Micah fala onde é a casa, eles falam que o Micah fala que tá acontecendo uma festa lá, e essa festa lá dentro, quem está fazendo essa festa eram simplesmente os O'Driscolls, os grandes rivais da gangue Vanderlyn. E detalhe, a casa que eles estão fazendo na festa não era deles. Eles assaltaram, mataram o marido da moça que morava lá e fizeram a moça de refém. Bom, chegando lá, o Dutch pediu pro Micah. Bom, antes, e nesse meio tempo deles vindo para casa, para eles invadirem, para eles deterem os O'Driscolls, eles ficaram contando um monte de porque o Mike, o John não, o Arthur Morgan não participou do golpe em Blackwater, então ele perguntou pro Dutch e pro Micah como que foi. O Dutch não quis contar direito e desviou do assunto, e o assunto morreu por enquanto. Chegando na casa, o Dutch pediu pro Arthur Morgan e pro Micah Bell ficarem escondidos para ele entregar o Como Driscolls, para eles poderem avisar, para eles poderem meio que ser amigos. Então, era uma armadilha ali. Só que acabou que o Micah Bell, onde ele foi se esconder, era uma carroça. Pensa bem, uma carrocinha. O Micah Bell se escondeu aqui atrás, né? Só que eu vou falar canção. Na caçambinha dessa carroça tinha um corpo, um cadáver. De quem era esse cadáver? Do marido da mulher que os O'Driscolls estavam fazendo de refém dentro da casa, preso no porão. O Micah avisou o Arthur para proteger o Dutch. O Arthur pegou sua pistola, atirou nos O'Driscolls e aí começou uma pequena demonstração de quantos tiroteios iam ter no jogo. Gente, joguem esse jogo. Se vocês tiverem mais de 18 anos, eu não tenho 15, mas eu estou chegando próximo. Eu já joguei algumas vezes. Gente, se vocês querem jogar esse jogo, joguem, gente. Esse jogo é maravilhoso. Joguem esse jogo que vocês vão ver quanto esse jogo é lindo. Bom, chegando, acabando com a batalha, acabando com esse mini tiroteio, o Dutch, Arthur e Micah entram na casa para pegar os mantimentos e saquear os corpos dos O'Driscolls. Lá, o Dutch, eles coletam os recursos e o Dutch escuta aquela miado de cavalo, um barulho de um cavalo, um relincho de um cavalo. Logo o Dutch pede pro Arthur ir lá ver no celeiro, né, o que era esse relinchado. O Arthur ele entra lá e vê um cavalo, só que não era uma armadilha, era um O'Driscoll que estava lá escondido. Pegou o Arthur de surpresa, os dois começaram a brigar. Depois o Arthur conseguiu segurar ele. E depois o Dutch dá essa escolha: se o Arthur mata o O'Driscolls, um membro da gangue dos O'Driscolls mata. O jogo dá a liberdade para você matar ou não. No caso, eu nunca matei. Eu já matei uma vez. Eu joguei 10 e matei uma e soltei 9. E o Dutch acaba deixando você ficar com o cavalo que ele escuta o relinchado. Quando o Arthur traz o cavalo novo dele para um lembrete. O cavalo que
que eles estavam usando, o cavalo do Micah realmente era do Micah, o cavalo do Dutch realmente era do Dutch, e esse cavalo do Arthur que ele estava usando antes de achar esse novo dele era de um membro também da gangue do Dutch que chamava-se Charles Smith. Eu só não vou lembrar o nome do cavalo dele, tá, gente? O Charles deixa ele usar o cavalo o Charles deixa o Arthur usar seu cavalo, tanto porque o Charles não podia andar porque ele estava com a mão machucada do golpe lá em Blackwater. E aconteceu, família, que o Dutch deixou o Arthur ficar no cavalo enquanto o Arthur trazia o seu novo cavalo do celeiro para a casa abandonada. O Dutch escuta um barulho dentro da casa de alguma coisa quebrando e caindo, quebrando. Ele abre a porta da casa abandonada e vê simplesmente o Micah Bell apavorando a mulher do homem que foi morto pela gangue dos O'Driscolls na casa. Eu Micah, né, naquela bobeira dele toda, deixa cair um lampião, que na época era lampião que fazia a iluminação. Só algumas cidades no jogo tinham luz, realmente luz mesmo, mas algumas cidades eram lampião. Tinha um lampião em cima da mesa que, como ele virou a mesa toda, ficou virando a mesa, o lampião caiu colocando fogo na casa inteira. Mas antes o Dutch, junto com o Arthur, tira a mulher da casa e recruta essa mulher para a gangue. E essa mulher que eles recrutam para a gangue chama... eu vou lembrar... eu lembro o nome dele, espera que eu esqueci, gente. Eu esqueci. Sage Adler. A mulher chama Sage Adler. E o Dutch, ele resolve recrutar ela para a gangue. Passados todos esse acontecimento, o Dutch recruta a gangue dele em um novo acampamento. Depois o Arthur Morgan com o Xavier, que era outro membro, a mulher do John Marston pede pro Arthur Morgan e pro Xavier Escuela, um mexicano, irem procurar o John. Depois deles andarem muito, mas muito longe da base, eles encontram o John e com seu cavalo, né? Um estava a cerca de 1 km do porto, porque o cavalo do John morreu por lobos, e depois o John teve que andar sozinho até uma ribanceira lá onde ele ficou quase morto. Mas depois o Arthur com o Xavier conseguiram recuperar ele com vida, muito machucado, mas com vida. Depois ele ficou um longo dia aí de recuperação. Passados esses dias, o John, o Dutch, ele descobre o esconderijo dos O'Driscolls. Eles vão com toda a gangue, menos o John e Abigail, que é a esposa dele, e junto com o filho, e também quem fica lá, eu acho que é só quem fica só no acampamento é o John, a Abigail, que é a mulher dele, junto com o filho dele, que é o Jack Marston. Eles invadem esse acampamento dos O'Driscolls. Lá eles trocam o tiroteio, obviamente, com os O'Driscolls, um pouco maior do que o da primeira vez que acontece no jogo. Lá eles encontram um mapa, não muito bem um mapa, mas um plano de roubar um trem que queria passar um pouco longe dali. Passado esse episódio do tiroteio, o Charles, já
recuperado da mão, do machucado da mão, sai para caçar comida com o Arthur Morgan, porque a gangue estava ficando escassa de comida. Então eles resolvem caçar e eles tragam ali dois cervos, né, dois veados ali que estavam consideravelmente um pouco longe. Eles esfolam, deixam ali, né? Passados alguns dias, o Dutch reúne a gangue e fala que está na hora de assaltar o trem, que na verdade era para ser os oldristas que eram para assaltar, mas como o Dutch roubou o plano deles e matou eles, agora quem iria assaltar o trem era a gangue do Dutch. Eles foram assaltar. Gente, eu não tô contando muito em detalhes porque é muita coisa, então assistem o vídeo que eu vou tentar colocar o link para vocês, que lá explica muito direitinho. Eu tô explicando muito por cima, tá? Passado esse golpe do trem, o Dutch percebe que o verão, que o inverno acabou. Eles saem para procurar um outro lugar para fazer o acampamento. Encontrado esse lugar, eles se estabelecem. Aí se põe fim ao capítulo 1. O jogo é composto por capítulos. São 6 capítulos que tem. E todo o primeiro capítulo passa na neve, tá bom? O que não vai passar na neve é o final do capítulo, mas já é introduzido como o comecinho do começo do capítulo 2, tá? E agora chegou a hora, gente, das dicas. Lembrando, essa não foi história nem por perto detalhada. No vídeo que eu vou tentar colocar para vocês na descrição desse vídeo está explicando muito, mas muito melhor esse vídeo, essa história do jogo. Agora dando dicas para vocês, principalmente uma coisa que você vai usar bastante no jogo, que é dinheiro. No jogo existem algumas formas de ganhar dinheiro. Como você pode vender as suas coisas para a loja clandestina, que é uma loja não legalizada, assim. Naquela época no jogo já tinha as lojas clandestinas. Você pode vender seu couro de animais caçados pro armadilheiro, vender peixe e entre outras coisas. E também existem várias formas de conseguir dinheiro também, sem ser vendendo, encontrando barra de ouros, tesouros, tá bom? E todas essas coisas, gente, brinco, joias, barra de ouro, coisas vendíveis, tudo você pode vender para a loja clandestina, tá bom? E obviamente a loja clandestina também vende muitas coisas que são úteis para o resto do jogo, beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ele foi um vídeo de 23 minutos e meio, espero que vocês tenham gostado. É isso, muito obrigado, falou e tchau, obrigado.